diferença entre brigada de incêndio e bombeiro profissional civil. Se você tivesse que explicar para alguém, uma pessoa muito leiga no assunto, qual é a diferença entre um brigadista e um bombeiro profissional civil? A gente tem muitas normas, normas estaduais vindo com o termo, né, brigadista, brigadista profissional, eu acho que eles colocam o nome lá, mas falando que é o bombeiro profissional civil. Qual é a grande diferença disso tudo dentro do contexto, principalmente ali das normas da ABNT? Vamos lá. Seria somente uma questão de equívoco de semântica se não houvesse normas técnicas citando a respeito. Mas uma vez que temos normas técnicas, o legislador deveria, pelo menos, ter a prudência de saber qual é a definição de cada termo, tá? Então, primeiro, o brigadista de emergência, né, de contra incêndio. O título original da norma é a brigada de incêndio, focava somente em incêndio, mas você vê vários requisitos pedindo que tenha capacitação em primeiros socorros, você vê requisitos pedindo que tenha capacitação em resgate em altura, espaço confinado, até com o advento das NRs 33 e 35, né? Uhum. E aí o brigadista é o sujeito que trabalha numa planta, né, seja uma edificação comercial, industrial, ou algum tipo de condomínio de escritórios que seja, e que ele é treinado para poder atender ao princípio de uma emergência. Teoricamente, é isso que acontece, e é o que acontece na prática na maioria das plantas, né? Essa atribuição é uma atribuição voluntária, não pode ser obrigatória. Eu não posso obrigar que um operador, um funcionário, um empregado de uma certa atividade, fim, que é o negócio dele, ele seja preparado para atender emergência. Algumas normas, como a NR10, NR33 e 35, colocam isso como uma responsabilidade, como uma das atribuições. Portanto, a brigada de emergência, ela tem componentes em que as profissões das pessoas que desempenham as atividades nas plantas exigem que ele tenha conhecimento em primeiros socorros e combate a incêndio, tá? A norma, ela segue por esse caminho, não questionando se é obrigatório ou não. Ela simplesmente faz os requisitos e procedimentos para você ter uma brigada, para estabelecer uma brigada na planta, tá? Então, a partir do princípio que a brigada, de certa forma, é voluntária ou indicada, como está na definição, inclusive, né? Não daria para a gente colocar isso como alguém que vai receber pela atividade específica de controlar a emergência. Mesmo os que têm na sua responsabilidade profissional atender emergências, por causa da sua atribuição na planta, baseado nas NRs, a atividade fim dele é fazer a manutenção no espaço confinado, é fazer instalações elétricas, é fazer atividades de manutenção em altura, porém, ele tem conhecimento implícito devido à norma regulamentadora que exige que ele tenha esse conhecimento, tá? Mas não é pago para atender emergência, entendeu? Não é dedicado para emergência. O bombeiro, ele já é um profissional que, obviamente, além de fazer a prevenção, que está dentro do escopo do bombeiro, seja público ou privado, né? Público através de acompanhamento de algum tipo de serviço público, ou mesmo na educação pública, né? Educação de pessoas, tal. Mas o privado, principalmente na planta industrial, na maioria das vezes, fazer prevenções. Pode ser na comercial, shopping center, hospitais, né? Qualquer segmento que tenha hoje um bombeiro civil. A diferença é que ele tem, na sua qualificação, na sua capacitação, atribuições específicas de atender emergências. Então, ele é pago para atender, sim, as eventuais emergências. Ainda em cima desse tema de brigada profissional, né, alguns estados tiveram alguns problemas, porque funcionários, né, empregados, que eram brigadistas voluntários, no contexto da própria norma, estavam, então, pleiteando, baseado em outra legislação do Estado, que classificava o bombeiro civil como bombeiro profissional, como brigadista profissional. Uhum. E aí estavam pleiteando todos os benefícios trabalhistas que você tem na atividade de bombeiro, entendeu? Porque aquele Estado, especificamente, não queria utilizar a palavra bombeiro para um outro profissional que não fosse bombeiro militar público, né? Esse é um grande equívoco, e a gente ouve muitas vezes o discurso, vê a polícia, né? Polícia, você não vê uma polícia privada, né? Não, você vê segurança. Só que é muito diferente quando você fala em um serviço policial, né, que realmente requer você restringir pessoas, você
entrar com procedimentos de justiça, tá? Para um procedimento técnico de salvar pessoas, de preservar propriedades, né? De atendimentos específicos técnicos perigosos, seja o que for, por profissionais que são, no contexto da palavra, bombeiros. Então, é muito questionável esse argumento de que a palavra bombeiro, ou seja, a denominação bombeiro, seria exclusiva de um serviço público estadual militar, entendeu? Então, é bem questionável esse ponto de vista, né? Até porque, engraçado, porque no mundo inteiro nós temos os bombeiros. Temos. Voluntários, municipais, aí você vai na Europa, você vai encontrar uma quantidade enorme de bombeiros voluntários. Nos Estados Unidos, predominantemente, os bombeiros são dos municípios, sendo voluntários e municipais. Você não tem um bombeiro estadual. Você tem de condados, né, mas você não tem estadual. Definitivamente não são serviços militares. Você até tem bombeiros militares dentro de Forças Armadas. O que o entendimento é claro nesses países, né, em alguns desses países, é que serviço militar é Forças Armadas, Defesa Nacional. E os outros serviços de segurança pública ou saúde que seja, né? E é muito interessante como se questiona aqui essa questão da palavra bombeiro e tal, mas as mesmas pessoas que questionam muitas vezes utilizam como referências processos, pessoas, identidade dos bombeiros municipais de Nova York, dos bombeiros municipais de Miami, dos bombeiros municipais de Las Vegas, do Texas, que seja. Muitos militares vão para a Academia do Texas e tem aulas com bombeiros voluntários, com bombeiros municipais, que são seus instrutores. Entendeu? Então, fica um paradoxo de cultura e de interesse. E, de certa forma, não fica tão bonito no final das contas, né? Fica até, de certa forma, feio.